A Apucarana não pode ter notícia ruim, né. A Apucarana a gente tem que vender notícias boas, a gente tem que estar, produzindo conteúdos bons, programas bons, projetos bons, para a gente levar o nome da nossa cidade cada vez mais para o alto, para trazer coisas boas. Ninguém quer abrir uma empresa numa cidade que não tem mão de obra, numa cidade que é violenta, numa cidade que não tem uma saúde boa, porque o funcionário dela, não vai ser bem atendido, vai faltar no trabalho. Então, todo mundo quer uma cidade onde os serviços públicos funcionam bem, a cidade tem uma boa estrutura, tem uma boa localização. Então, uma coisa está muito ligada à outra. É. Então, a gente tem que atuar em todas as áreas para conseguir vender bem a nossa cidade para os investidores. Está começando mais um episódio do nosso Clique Mix Talks. Meu nome é Karina Domingues, eu sou o CEO da agência Clique Mix. E eu sou Jefferson Santos, fundador da ClickMix. E sejam bem-vindos, pessoal. Ok, e hoje nós estamos aqui, patrão, com a presença do nosso vice-prefeito atual da nossa cidade aqui de Apucarana, que ele é candidato à prefeitura agora nas eleições de outubro de 2024 aqui de Apucarana. A gente está recebendo aqui o Paulo Vital. Paulo, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite para gravar e poder expor aqui suas ideias, né, para essa política desse ano. Obrigado pelo espaço, agradecer você, Karina, Jefferson, patrão, né? O pessoal aqui eu já percebi que chama ele de patrão, né? A gente conheceu aqui a ClickMix, né? ClickMedia, né? Clique Mix. ClickMix. É, É. Tem gente que chama de Clique Mix, tem gente que já chamou a gente de Crique Mix. Mas Tá ótimo. Falando a gente tá bom. fiquei surpreso positivamente que a Apucarana tem uma das maiores agências de marketing de tráfego pago do Brasil, né? Eu queria parabenizar vocês por esse trabalho aí. A gente sabe como é difícil, né, a iniciativa privada. A gente está num polo, na cidade média do Paraná, vocês terem esse destaque aí a nível nacional. Parabéns pelo trabalho de vocês, de toda a equipe de vocês. Ai, muito muito obrigado. obrigada, Paulo. E aqui a gente vai começar com a pergunta, assim, nós queremos saber, eu acho que o público quer também, quem que é o Paulo? Como que o Paulo começou na política, né? Pode contar aí o que você quiser para nós, Paulo. Olha, meu nome é Paulo Sérgio Vital, tenho 49 anos. No dia 5 de outubro eu faço 50. Sou casado com a Elaine, professora universitária da Unespar. Tenho 2 filhos, Rodrigo e a Fernanda. O Rodrigo está fazendo a faculdade de Direito na UEL, no segundo ano. A Fernanda faz o terceirão agora, está decidindo o que ela vai ser na vida, né? Essa fase tão difícil, né? De escolha da profissão, do que vai estudar. Eu nasci aqui em Apucarana, cresci na Barra Funda. Meu pai e meus avós eram agricultores, né? Tinha uma cerealista lá na Barra Funda e cresci lá, né? Naquela infância, a moda antiga, né? Que a gente brincava na rua de esconde-esconde, corria pelas calçadas, fazia carrinho de rolemã, pipa, papagaio, videogame, assim, foi bem lá na frente, né? Quando a gente já estava mais velho, né? Mas cresci assim, estudei no Glorinha, depois eu estudei no Santos Dumont ali, que era pertinho da minha casa, eu morava ali na Barra Funda, 2 quadras perto da prefeitura. Depois eu fui estudar no Cerávulo, fiz o curso técnico em contabilidade lá no Cerávulo, né. E aí só que eu não concluí, porque eram 4 anos na época, né, e aí eu passei no vestibular da UEM para direito. Aí eu fui estudar direito lá em Maringá. Aqui nessa época não tinha o curso de Direito em Apucarana, agora nós temos 2 particulares e uma pública na Unespar, mas naquela oportunidade eu tive que estudar em Maringá. Voltei para cá, abri meu escritório de advocacia na Barra Funda também, que eu morava lá, abri meu escritório lá, comecei a trabalhar como advogado. A política entrou na minha vida em 2004. Eu tinha 30 anos, né, aí eu comecei a participar da política, em 2004. O Beto saiu candidato a prefeito, conheci o Beto Preto nessa época. Nessa campanha, fui fazer a parte jurídica, né, de direito eleitoral. Trabalhei nessa parte jurídica da campanha e tomei gosto pela coisa. Participei também da parte política, a gente foi acompanhando as reuniões, tudo. Em 2008, o Beto foi candidato a prefeito novamente. Eu participei de novo na parte jurídica, né? Eu era especializado em direito eleitoral
E 2012 também é a mesma coisa. Participei da eleição de 2012 na parte jurídica. Aí também já estava mais envolvido na parte política também, de organização da campanha, acompanhava tudo, né? O Beto ganhou a eleição em 2012, em 2013 assumiu a prefeitura, ele me convidou para ser procurador-geral do município. Aí comecei a atuar como procurador-geral do município, que é uma das secretarias mais importantes que tem na prefeitura, né? Porque passa tudo por ali. Qualquer projeto que o prefeito vai fazer passava pela procuradoria. A gente tinha que ver se estava dentro da legalidade ou não, se era possível ou não. Então a gente minha sala era do lado da sala do Beto, né? Então a gente participou tudo durante o mandato do Beto, de quase todas as decisões passou pela minha mão. Eu acompanhei tudo o que acontecia. Em 2020, 2019, na eleição de 2018, o Ratinho ganhou a eleição para governador do estado, convidou o Beto para ser secretário de Estado da Saúde. O Beto assumiu em 2009, né? 2019. Em 2020 teve a eleição municipal. O Júnior foi candidato a prefeito, eu fui candidato a vice-prefeito desse grupo, né? Nós ganhamos a eleição e estou vice-prefeito até agora. Mas dentro desse prazo aí, depois de 2 anos, o grupo que eu pertenço, que é do Beto, a gente não entendeu que o mandato do Júnior não estava mais representando nossos ideais, na questão de caráter, na questão de saúde, na questão de prioridade. A gente entendeu que tinha que se afastar dele, porque não estava conduzindo a cidade por um caminho que a gente entendia que era o mais correto. Mas eu continuei realizando meu trabalho de vice-prefeito aí 24 horas por dia, continuei indo atrás de recursos em Curitiba, em Brasília, a gente continua atuando. Certo. O Paulo, nessa questão de papéis, assim, eu gostaria de saber, na sua visão, qual que é o papel, assim, do prefeito, do vice e dos vereadores, assim, no âmbito da cidade? Os vereadores, a função básica dos vereadores é legislar e fiscalizar. Então, o papel deles é esse: legislar é propor as leis, né? Tem uma divisão na lei orgânica do município de competência, né? E o vereador não pode legislar sobre qualquer assunto, né? Tem assunto que é de competência privativa do prefeito e tem assunto que é de competência do vereador. Por exemplo, o vereador não pode propor uma lei que vai ocasionar despesas, né? Então tem uma divisão dentro da nossa lei orgânica. Então, uma primeira função do vereador é essa: legislar. A segunda função deles é fiscalizar o executivo, né? Então é uma função muito importante dentro do nosso dessa questão constitucional de freios e contrapesos, né? O poder legislativo fiscalizar o poder executivo, né? Então é uma função muito importante aqui na nossa cidade é ter uma Câmara de Vereadores atuante, né? Porque ajuda o prefeito, na verdade. Quando você tem uma Câmara atuante, você tem que você se vê obrigado a você cuidar muito mais das coisas, né? Você sabe que vai ter um crivo ali maior de fiscalização. Então é importante uma Câmara de Vereadores atuante. A função do vice-prefeito já é diferente. O vice-prefeito, a função dele é substituir o prefeito em caso de doença, em caso de afastamento e em caso de licença. Essa é a função do vice-prefeito, que também está na lei orgânica do município. O prefeito não. O prefeito, a função dele é cuidar da cidade, é cuidar da educação, é cuidar da saúde, é pensar no desenvolvimento da cidade, é pensar em todas as políticas públicas, é pensar no meio ambiente, é pensar na infraestrutura da cidade. Então, o prefeito tem uma função muito grande dentro da lei orgânica do município, né? E dentro do jeito que é feito a separação de poderes na Constituição Municipal. Certo. Então são os representantes aí do nosso povo, né? O mais importante é isso, né? Todo mundo é eleito, né? Então todo mundo passa pelo crivo da urna. Quem escolhe seus representantes é a população. Cada 4 anos tem uma eleição, a população que decide, né? No final é ela que dá a palavra final. Quando ela vai lá na urna, não tem ninguém olhando em quem ela vai votar, é uma decisão do eleitor com a urna, né? Então ali ela vai lá e deposita a sua confiança num candidato ou em outro candidato. Nessa questão, como o prefeito e os vereadores eleitos, eles vão então fazer essa parte de legislação, né, onde vai verificar o que está em ordem e também o que é legal ou não para aprovar, seria nesse sentido.
essa questão de legislação, né? Isso, Certo. seria nesse sentido, porque E a Câmara, por exemplo, tem uma. Qual que é a lei mais importante que tem no município? É a lei orçamentária. O executivo envia para o legislativo e o legislativo aprova. A lei orçamentária ali vai estar todas as políticas públicas, vai estar determinado onde que o município vai gastar o dinheiro na saúde, na educação. Então é a lei mais importante do município, é aprovada na Câmara. e a outra parte seria fiscalizar, né? Fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? Ok. Eh, nessa questão toda, como que a população, pode participar, para poder também ter opinião, no sentido de falar o que ela deseja, para esses representantes conseguir, ouvir e pôr em prática? Eh Porque a gente percebe que depois de eleito, né, os vereadores e o prefeito, parece que não tem, uma comunicação, assim, um canal muito receptivo, né. É como Uhum. se fosse, por exemplo, hoje na internet, né, a gente consegue ter um canal ali que a gente manda uma mensagem, a gente é ouvido, as pessoas respondem, né. Hoje está muito interativo, mas, na política, assim, de modo geral, a gente não consegue ver um cenário nesse formato. E como que a população pode, fazer para ser ouvida pelos seus representantes, na sua opinião? Na verdade, o político, o gestor, o vereador, eu acho que a primeira coisa, ele não pode se afastar da população, ele não pode se afastar das suas raízes, né? Ele tem que estar presente na comunidade, ele tem que estar ouvindo a população, porque às vezes é difícil você ficar trancado num gabinete, você não sabe o que está acontecendo na cidade, né? Então, eu acho que a primeira coisa que é isso para o prefeito, o vereador tem que andar pela cidade e ouvir as pessoas mesmo, ouvir as pessoas. Isso é importante. E outra coisa que é muito importante, a gente tem que ter um canal de reclamação forte na prefeitura. E a gente vê que, na verdade, a ouvidoria não funciona direito na prefeitura. Não, a gente tem um. Não vejo um canal eficiente na prefeitura disso. Então a gente tem que constituir uma ouvidoria forte no município, efetivamente que produz resultado e dê resposta para a população, né. Às vezes a pessoa vai lá e faz uma queixa na ouvidoria que não foi bem atendido, no protocolo da prefeitura. A pessoa tem que ter uma resposta, tem que ter um processo que vai dizer, vai ligar para a pessoa, vai estar em contato. Eu acho que a gente tem que evoluir para canais de WhatsApp, para mensagens, né, para aplicativos da prefeitura. Acho que tem que entrar na era da modernidade também, não só ir até a prefeitura para acessar os serviços. Eu acho que tem que ter aumentar a gama de serviços online, né, até a questão da ouvidoria e das reclamações. E outra coisa que eu acho importante, que eu pretendo implementar, e é um projeto está no meu plano de governo, é a questão do orçamento participativo. A gente pretende fazer audiências públicas nos bairros, ouvir as demandas da população de cada bairro, para a gente poder montar esse orçamento que atenda às mais específicas, as especificidades dos bairros, né? Porque a gente sabe, cada um tem uma queixa, uma demanda, e sabe o que é mais importante. Então a gente pretende implantar isso efetivamente, fazer essas reuniões nos bairros e elaborar a lei orçamentária de acordo com o clamor da sociedade também. Muito boa ideia, né. Eu acredito que quem partir por uma comunicação assim, vai sair aí na dianteira, né, porque hoje em dia a gente não vê isso, né. A população normalmente, reclama sobre algum assunto, por Ou sobre exemplo, buraco, é, né, ou sobre isso, sobre aquilo, so mas sobre saúde ou é. sobre segurança, e parece que não tem uma forma, assim, rápida de ter um canal formal ali para respostas, né. Parece que só tem retorno quando sai num jornal, sai num blog, sai na internet, aí o poder Sim, público vai lá e responde, né. isso. Você está coberto de razão, a prefeitura precisa ser mais eficiente, precisa ter um canal de comunicação mais rápido com a população, mas isso também é uma questão, às vezes a prefeitura não responde porque ela não tem eficiência para resolver o problema, né. Para você responder rápido, você tem que ter resolutividade, né. Então a máquina pública tem que ter mais eficiência. E para ter mais eficiência, a máquina pública, você tem que saber gastar o dinheiro corretamente, tem que ter as prioridades, né. Pois é, essa questão da sua formação é em direito, né? Direito. Esse daí já tem um conhecimento técnico, né?
E isso ajuda, porque a gente percebe que talvez uma pessoa, um representante, um vereador em si, que talvez não tenha muito conhecimento sobre como se deve partir sobre leis, né, alguns conceitos, ou ver a questão de viabilizar para aprovar um projeto, de como construir algo para poder executar. Por que eu estou comentando isso? Porque pode ser que tenha muita gente, assim, que tem bom coração, né, mas talvez não tenha essa parte de conhecimento técnico, né, para poder executar algo. E daí pode ser que durante o mandato dela, ela fica, tentando fazer as coisas certas, né, mas não consegue realizar, justamente por não ter um conhecimento, ou talvez não ter uma equipe ali que possa ajudar, uma equipe preparada, né. Nesse caso, tanto o vereador como o prefeito, ele precisa ter uma equipe capacitada para conseguir executar isso, na sua opinião? Não, acho que a equipe é fundamental. Quem é, lógico, a gente eu tenho, se você ser formado numa área correlata, em direito, ajuda bastante. Você ter experiência no poder executivo, que nem eu tenho, tive, fui procurador-geral, tive do lado do Beto aí 8 anos, então isso ajuda também. Mas se você não tiver cercado de pessoas competentes, de pessoas boas, as coisas não acontecem, porque o prefeito não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então ele tem que ter uma equipe boa. E tem que ter uma equipe boa, uma equipe técnica. O que a gente vê que acontece hoje, não só no município, mas no estado, a pessoa ganha para prefeito, ganha para governador, para presidente, ela tem que fazer muita composição política, né? Aí ela indica um vereador para ser secretário, para chamar o suplente para assumir a Câmara, né? Então, e a coisa não fica técnica, né? E quando não fica técnico, fica mais complicado. O ideal é você alinhar algumas secretarias, tem que ter perfil técnico e político junto, porque você tem que atender a população. Não adianta a pessoa ser só técnica e aí que nem que você falou, vai ter dificuldade de ouvir, de atender, de saber qual que são os problemas de cada pasta, né? Então eu no meu governo vou procurar aliar técnica e política. A pessoa tem que ter a parte política, tem que ter essa sensibilidade para atender a população, mas tem que ter a parte técnica. Se não tiver uma parte técnica boa, não tem como compor o governo, não tem como ser secretário. Então, a nossa ideia a partir de 2025 é colocar pessoas técnicas, montar uma equipe, não vai ter indicação política não, nós vamos montar uma equipe técnica e a melhor equipe para tocar a prefeitura em todas as áreas. A gente está passando aí por um período difícil na saúde, a saúde da Apucarana está sofrendo muito, então a gente tem que ter pessoas técnicas. Eu tenho que pôr um médico na saúde, eu tenho que pôr alguém formado em administração ou contabilidade na fazenda, a gente tem que ter algum educador na Secretaria de Educação. Não tem outro caminho, né? A gente tem que ter as pessoas técnicas nos lugares certos. E por falar nisso, Paulo, você comentou sobre a questão da saúde, né? De fato, há muitos e muitos anos a população vem falando, a gente vê em redes sociais e tudo mais, sobre um novo hospital na cidade, né? Porque eu acho que a Apucarana atende, pelo que eu entendo, o Vale do Vaí praticamente Aham. inteiro, é o único hospital mais próximo. E no seu plano de governo, nos seus projetos, como que está essa questão da saúde, né? O que pode ser, durante esses 4 anos aí, implementado para poder tentar resolver ali esse problema grande? Olha, a prioridade do nosso plano de governo é saúde. Nós montamos um robusto plano de governo na área de saúde. Eu acompanhei muito bem essa questão da saúde quando o Beto era prefeito. O Beto é médico, foi secretário de Estado da Saúde, agora está no mandato de deputado federal dele, né, que ele se elegeu em 2022. Mas eu acompanhei bem na época que o Beto foi prefeito, acabaram-se as filas de madrugada, as consultas de exames, as cirurgias aconteciam, não tinha uma longa fila de espera, era tudo feito dentro da razoabilidade, né? Então as pessoas eram bem atendidas. Nos últimos 2 anos tem uma desassistência da saúde aqui em Apucarana. Apucarana tem uma das piores saúdes do estado do Paraná. Você olha o ranking da Band, Instituto Aquila, Apucarana aparece do Paraná em 370. No Brasil, em 4.000 e lá vai pedrada. Então, aqui está sendo feito tá tendo uma verdadeira desassistência na saúde.
Como é que é formada a saúde do município? Tem as unidades básicas de saúde, que é atendimento primário. Tem o CISVIR, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que é as especialidades, que é consultas, exames e cirurgias, né? Oftalmo, pneumologista e assim por diante. Cirurgias gerais, né? E aí tem a alta complexidade, que são os hospitais, Providência, e o que o Providência não atende, os hospitais da região. Então, por exemplo, no CISVIR, que é as especialidades, a Apucarana hoje está gastando no CISVIR igual a Marilândia, que tem 12 vezes, tem 10 mil habitantes, a gente tem 130 mil habitantes, gasta igual a Marilândia. Então a fila que está se formando nas especialidades está 2, 3, 4 anos. Então como a gente vai resolver isso ano que vem? Nós vamos fazer um mutirão de exames, de cirurgias e especialidades. Vamos ampliar o atendimento também nas UBSs. É preciso ampliar a oferta de consulta nas UBSs para não afogar a UPA. Então, você tem que ampliar as consultas na base para desafogar a UPA. Outra questão é a construção da UPA 2. Em 2022, o Beto, secretário de Estado da Saúde, liberou 3 milhões e 500 mil reais para a construção de uma nova UPA na região do Ponta Grossa. Em fevereiro foi autorizado o convênio, o prefeito não fez a obra. Eu vou até o Estado, vou resgatar esse dinheiro e vou fazer essa UPA 2 lá. Já conversei com o secretário de Estado da Saúde, o dinheiro está lá disponível ainda, vamos fazer essa UPA 2. Hospitais. Hospital é uma coisa que a gente escuta muito aqui em Apucarana, né? Aqui, que antigamente aqui tinha 6 hospitais, agora tem um hospital só. 2, na verdade, né? O Providência Materno, e o Materno, mas que é do mesmo grupo. Mas a gente tinha 6 hospitais antes. Olha, eu confesso que eu não lembro, Você não Paulo. lembra? Né, mas Toda a assim, minha é vida, importante né? esclarecer, né? A gente Eu tem que conheço, esclarecer. sempre foi o Sim, Hospital da na época Providência, que né? nascemos, tinha. Vocês nasceram no tinha. Providência? Eu acho que eu nasci, né? Ou no Santa Helena, né? Eu acho que foi no Santa Helena. É um que tinha o desenho de uma Que a cobrinha. gente sabe é que assim, nasceu no Então, o hospital, mas Hospital da agora... Providência faz 2.500 partos por ano. É um número grande. Então, os 6 hospitais que tinham aqui em Apucarana não tinha o tanto de leitos que tem hoje o Hospital da Providência, que tem mais de 300 leitos e tem mais de 30 leitos de UTI. Então, o Hospital da Providência é um hospital grande, que atende a demanda aqui de Apucarana e da região. Então, está sendo feito um investimento muito forte lá do Estado, através do deputado federal Beto Preto. Está sendo construída uma nova maternidade na parte de cima do Hospital da Providência. O Hospital de Santa Helena é locado, o município paga o aluguel lá. Então, ela vai estar sendo construída, essa obra termina em outubro do ano que vem, vai ter uma nova maternidade lá em cima. E vai ser reformado todos os quartos também do hospital. Tudo. Vai ser quarto, sala de cirurgia. Então, é um pacote de obras de 34 milhões de reais da Secretaria de Estado da Saúde, através do deputado federal Beto Preto. Foi entregue agora, cerca de 2 meses, o novo pronto-socorro ali, a nova porta de entrada de Providência. Tudo novinho, mais 3 milhões e 500 de reais. Então, está sendo feito um trabalho no hospital que existe na cidade. Paralelamente a isso, nós conseguimos agora aí, eu digo nós, o nosso grupo, né? Aqui em Apucarana tinha um grande imbróglio, que é o Hospital do Coração, que todo mundo já ouviu falar do Hospital do Coração, que está lá fechado faz 10, 12 anos lá, porque a Fundação Randas, do Randas Vilela, a fundação, ela não cumpriu alguns requisitos, tal, e o hospital não funcionou. A CEA está tentando retomar esse hospital na justiça e está esse imbróglio jurídico. O Luiz Carlos Leitão, que é meu candidato a vice, há 1 ano tem tratado desse assunto com o Randas e com a CEA. Conseguiram chegar num bom termo para o Randas devolver o prédio para a CEA. Esse prédio vai ser devolvido para a CEA, foi devolvido para a CEA, e a CEA repassou ao mesmo tempo, repassou esse hospital para o Instituto Santa Clara, que foi um grupo que toca mais de 30 hospitais no estado do Paraná. O Beto conseguiu esse grupo aí para assumir esse hospital. Então, esse hospital, daqui uns 20 dias, ele vai estar em operação, vai estar funcionando, fazendo cirurgias eletivas, exames, consultas e cirurgias eletivas, cerca de 400 a 500 cirurgias por mês. Então, isso vai conseguir desafogar um pouco essa fila de espera aqui na nossa cidade. Esse hospital vai funcionar daqui uns dias. Isso vai ser suficiente para talvez ele suprir essa demanda que tem de todo o Vale do Ivaí? Eu entendo que sim. Você reforçar as UBSs,
você fazer um mutirão para acabar com essas filas. Você construir o UPA 2. O Hospital da Providência sendo ampliado e reformado. Esse novo hospital fazendo essas cirurgias. Eu acredito que a Apucarana vai dar um salto de qualidade na saúde nos próximos anos. Então é como se fosse um novo hospital, né? E também um novo UPA. Isso. A vantagem do Hospital do Coração, que é o Hospital da Sé, que a gente tem chamado agora, é que a estrutura estava tudo parada lá. Roubaram os fios, gerador, roubaram tudo. É um grupo privado que assumiu lá e está investindo. Vai gastar 4, 5, não sei quanto que vai gastar, mas vai ser um investimento alto ali. Mas é investimento privado. Não tem investimento público ali. O poder público vai entrar quando? Ele vai fazer 500 cirurgias no mês, ele vai emitir uma fatura de acordo com a tabela do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde vai pagar essa fatura. E, posteriormente, a Secretaria de Estado de Saúde vai fazer um trabalho para pegar esse dinheiro lá do Ministério da Saúde. Elas vão incorporando esse serviço no SUS. Então, essa foi uma sacada muito inteligente, porque você está fazendo um hospital novo que estava parado, ele vai voltar a funcionar, vai ser mobiliado, vai ser tudo pela iniciativa privada, e você vai pagar só o que for produzido lá. Ou seja, vai funcionar, né? Vai funcionar. E, por outro lado, o prefeito está fazendo esse hospital de Apucarana. Então, para conseguir executar essas obras assim na cidade, essas realizações, é preciso ter conhecimentos e contatos também, né? Porque tem que saber onde vai buscar a verba, se é junto ao Estado, ou se é do município, ou se vai ser um recurso federal. Então, nesse sentido que eu vejo que essa capacidade de realizar essas ações, a pessoa ali que está ocupando um cargo precisa ter, né? Senão a cidade realmente não desenvolve. E isso daí também se encaixa com a parte do vereador. Você não concorda? Concordo, assim, que eu falei, o vereador tem essas duas funções, mas o vereador é um ser político. Então, se o vereador tem os contatos dele, tem contato com o deputado federal, com o deputado estadual, ele vai conseguir fazer uma política boa e vai trazer recursos para a cidade também. Ele traz emendas, então a função principal é aquela. Mas como um ser político, ele tem que ir atrás disso também. Ele acaba ajudando o prefeito, conseguindo emendas. Agora, no nosso grupo, a gente tem uma tranquilidade de que a gente tem um deputado federal, que é o Beto Preto, a gente tem o apoio do governador, Ratinho Júnior, ainda o Estado vai ter uma capacidade muito grande de investimento nos próximos anos. Então, a gente quer pegar os recursos estaduais e federais através do Beto, nas emendas, nos acessos aos programas federais que o Beto tem, por ser deputado. A gente vê hoje em Apucarana que a Apucarana não está conseguindo isso. Sim, infelizmente, um caso eu posso citar foi esse da UPA. O dinheiro foi assinado o convênio, a obra não foi feita, não sei se é por falta de projeto, se é por falta porque o município tinha que dar contrapartida de R$1 milhão, não sei se não tinha esse dinheiro, mas não fez esse projeto, não executou. Para você ter uma ideia, nesse período do mandato do governador Ratinho Júnior, a Arapongas acessou 3 vezes mais recursos estaduais do que a Apucarana. E Vaiporã, que é menor, pegou 1,5 vezes mais recursos que a Apucarana. Por que a Apucarana não pegou esses recursos? Não tem projeto, não apresenta os projetos. Então é isso, tem que apresentar os projetos, tem que correr atrás das secretarias. A gente já está tendo essa interlocução com vários secretários de Estado, porque a gente sabe que o orçamento de Apucarana, nós temos uma folha de pagamento muito grande aí, a capacidade de investimento do município é muito baixa. Hoje o município vive praticamente para pagar a folha de pagamento, a gente não vê quase nenhum investimento na cidade, de obra grande, não tem. É só pintura de faixa, parquinho e faixa elevada. Então, assim, se a população conversar com os seus representantes, por exemplo, os vereadores, eles ouvindo a população e vendo ali que a população necessita de algo, por exemplo, na educação, ou ali no esporte, ou ali na saúde, ou na segurança, aí esse vereador precisa saber coletar isso e também desenvolver, criar algo, um projeto, seja algo assim, e precisa saber como conseguir um recurso para poder realizar isso, né? Seja no município, ou seja no estado, ou seja
com algum contato, talvez federal, o vereador pode fazer esse papel, então, para O poder vereador, realizar? além disso, ele tem um instrumento chamado indicação e requerimento, dentro da lei orgânica do município. Ele faz uma indicação lá, a indicação é aprovada em plenário, vai para o prefeito se pode acatar ou não aquela sugestão. Mas o vereador, assim, ele pode, assim, como ser político, se ele tiver uma rede de contatos boas com deputado, com governador, ele consegue trazer emendas, consegue trazer recursos para a cidade, sim. E E ele, ajuda a cidade, com sim, certeza. e ele pode ter ali talvez algum ajudante ou um assessor, alguém que saiba realizar a Isso, você tinha viabilização. perguntado, Sim, acabei não acabou, mas é isso, assim, é importante ter uma formação técnica, vai te ajudar, mas não é fundamental, porque, por exemplo, não precisa ser formado em direito, pode ser o Beto Preto, por exemplo, é médico. E foi o melhor gestor que eu acompanhei até hoje, em todas as áreas. Mas você tem que ser bem assessorado. Você tem que ter uma equipe técnica. Você não precisa ser advogado, mas você tem que ter uma equipe jurídica boa. Você não precisa ser médico, mas você tem que ter uma equipe, você tem que ter um médico na Secretaria de Saúde que entenda de saúde, que vai te auxiliar na execução das políticas públicas. Vou lembrar aqui um caso aqui, por exemplo, do José Serra, que foi ministro da Saúde lá na gestão do Fernando Henrique. Foi ele que trouxe a política dos remédios genéricos, lembra? sim. Alguns quebrou patente dos medicamentos da AIDS, então ele não era médico, mas ele conseguiu alguns avanços importantes sendo bem assessorado. Então, o fundamental é na área que você não tem conhecimento, você tá amparado por pessoas técnicas e tenham conhecimento do assunto. Tá. Desse jeito, você não vai incorrer em erro. Então ele pode ter ali uma equipe ou ter pessoas que vão assessorar ele, Vão né, para assessorar realizar esses feitos, né. isso. E também o prefeito também a mesma A coisa, né. mesma coisa. Lógico que o prefeito tem que ter um conhecimento maior de todos os assuntos, né? Você tem que dominar os assuntos. Mas é muito importante você ter pessoas boas, conhecedoras profundas de cada assunto, né? E os vereadores podem trazer também, a realidade ali do prefeito, o que a população Assim, na necessita. verdade, o prefeito e os vereadores têm uma relação estreita, né? Estão sempre conversando, na verdade, né? Não tem como ter a relação, até porque são 11 vereadores só na cidade, né? Então você consegue ter uma relação mais de perto com os vereadores, ao contrário, por exemplo, do presidente da República, que são 513 deputados. É o governador, que são 53 deputados estaduais, 54 deputados estaduais. No município, não, são 11 vereadores, então você acaba conhecendo todo mundo, você tem um contato mais de perto, né? Os prédios são vizinhos, né? Então, se os vereadores for, assim, formado por um time bom e o prefeito também for bom, é possível realizar todas essas obras, né? A questão de obras, na verdade, é mais do poder executivo, né? É uma questão do poder executivo essa. Saúde, educação, infraestrutura, é mais do poder executivo. O poder executivo que tem que ser o. Ele tem que ser o vetor desse crescimento, dessas áreas, né? Os vereadores, o primeiro papel é fiscalizar e legislar. Ele É, dá a direção ali, o dar a ok, direção né? ali dentro da Câmara, Uhum. aprovar a lei orçamentária, mas ter esse contato com o prefeito também, porque eles são os representantes da população. Então, ele tem que levar essas demandas para o prefeito também, leva as demandas das comunidades que eles representam, né? Certo. Eu vou aproveitar aqui que o Paulo aumentou um pouco o nosso raio aqui, falou já em Brasil, presidente e tudo mais. E recentemente, né, esse episódio aqui está indo no ar, mas ele foi gravado ali anteriormente. Mas recentemente nós tivemos algo que eu acho que na mídia está muito forte em relação a um candidato na prefeitura de São Paulo, que é o Pablo Marçal. As redes sociais dele foi bloqueada, o Instagram. Acho que o YouTube foi 2 dias depois, o canal que ele transmitia lives. E eu gostaria de ouvir de você, Paulo, em relação a isso, o que aconteceu? O que é a sua opinião em relação ao que foi feito? Se você acha que isso foi correto, qual que é o teu posicionamento diante disso? Eu achei isso um absurdo. Um absurdo. Não existe isso. Isso é censura. Nossa Constituição não aprova isso. O artigo 5º da Constituição, ela garante a liberdade de expressão. Então, isso é uma censura para mim. Até porque
a lei eleitoral tem os mecanismos próprios para punir o Pablo Marçal se entender que ele teve alguma infração aí. Mas eu não entendi, assim, Porque eu não sou assim, a pessoa do direito, né, até te interrompendo, mas por que bloquearam? Eu eles bloqueiam. sei que alguém abriu alguma coisa lá, mas eu não fui investigar. Mas o que aconteceu, de fato, Acho que ali foi no uma negócio? representação do PSB, né? Entraram com uma representação contra ele, dizendo que ele estava contratando pessoas para gerar mais engajamento nas contas, nos vídeos dele, no Instagram, no Facebook, né? Isso é proibido? Isso é proibido. É proibido, não é permitido no período eleitoral. Mas a punição não é censura. A punição tem uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIJE. O candidato que abusar do poder político, do poder econômico, ele tem o seu registro cassado. Não censurado. Essa ação que deveria ter sido proposta, e eles iam ver se ele infringiu ou não a lei, porque a gente não sabe se ele infringiu ou não o que ele fez. Ele está sendo acusado disso. Mas censurar não. Censurar, a gente tem as garantias constitucionais, e isso para mim é uma censura. Até porque cada candidato tem um forte. Por exemplo, o candidato a prefeito, a reeleição, o Ricardo Nunes, ele está usando a máquina. O Guilherme Boulos, que é da esquerda, ele está usando toda a estrutura do governo federal. O Pablo Marçal, ele está no menor partido, ele não tem fundo eleitoral. Qual que é o instrumento dele? São as redes sociais. Quando você corta o único meio que ele tem, que é as redes sociais, que igualdade que vai ter nessas eleições? Nenhuma. E fora a questão da censura, que eu sou totalmente contra. A gente é a favor da liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Lógico, se você infringir a lei, você vai ser responsabilizado pelos crimes de injúria, calúnia, difamação. Mas você tem que ter o direito de poder se expressar. Numa sociedade livre é assim que funciona, né? Até porque, assim, o Pablo Marçal é uma pessoa muito conhecida no país, né, pelo coach, não sei muito bem ali o que ele, né, como ele se posiciona hoje, mas cortes, por exemplo, toda a vida, né, teve milhares de cortes de pessoas ali usando a imagem do próprio Pablo Marçal, né? Mas aqui a gente também, né, compartilha da mesma opinião. É uma violência, né? É. Se você bloquear as redes sociais de uma pessoa, sendo que você tem um instrumento. Se for o caso, se ele tiver errado, qual que é o instrumento? É punir ele com a cassação do registro da candidatura dele, por abuso do poder econômico. Se ele cometeu algum abuso, é esse que é o caminho, não censurar ele. Mas eu acho que o caminho ali me parece que está sendo outro, né? Das pessoas, né? A gente vê até entrevista com algumas rádios de notícia e tudo mais, em TV. Parece que é um ataque até a pessoa dele, né? Não me Eu parece ser acredito que o algo tribunal, muito como é decisão de justo primeira, com todos, né? como é decisão de primeira instância, cabe recurso para segunda instância, para terceira. Eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral vai rever essa decisão, porque você tem que manter a igualdade na eleição. Voltar à rede social Todo dele. mundo tem rede social, cada um tem um apoiador, tem um tempo, tem um partido que é maior, tem fundo eleitoral que é maior. Ele está no menor partido, no menor tempo de televisão e ainda não vai ter as redes sociais. E eu acho isso abominável. Eu também concordo. Eu Uhum. acredito que todo mundo tem que ter a liberdade ali de expressão, né? E deixa a população também comentar, né? O que ela acha, né? E a lei vai punir, que se você tiver excesso, a lei pune. Tá aí, a gente não pode sair falando o que quiser dos outros também, né? Então, tem lei penal, então tem indenização se o cara ofender alguém, mas censura prévia não, né? Aí não é nem censura prévia, é pior, né? Porque cortaram tudo, né? Mas eu confesso, acho que ele fez um outro Instagram, né? De vez em quando ali eu dou uma olhada, eu brinco com o Jefferson que tá melhor do que os doramas. Não, mas o Os que cortes acontece? Não, ali. vai ficar 2 dias no ar, Vamos alguém bloquear. vai informar e vai bloquear, que nem acontece nas decisões Mas do Supremo. ele, em 24 horas, eu acho que ele conseguiu, não sei se foi 1 ou 2 milhões de seguidores Ele é o no fenômeno Instagram. das redes sociais, né? Ele, de fato, ele entende, né, como Entende como funciona, funciona. como se comunicar. Eu acho que o posicionamento dele reflete ali a opinião de muitas, né, muitas outras pessoas. Por isso, eu acho que esse sucesso que ele tem também, né? Mas, enfim, né, vamos deixar para... A gente é contra a Vamos censura acompanhar. lá, censura em Apucarana, em qualquer que for o lugar, a gente é contra a censura. Bacana, bacana. Paulo, agora voltando para um assunto aqui, para o nosso município, na questão social.
Eu, na minha parte, assim, de formação inicial, eu sou formado em psicologia, me formei lá em 2009, né, e daí fiquei 10 anos na área, atuando na parte de empresas, na parte de psicologia jurídica e também de clínica. E nessa parte jurídica, eu trabalhei também com instituições, por exemplo, na instituição Casa, onde a gente atendia os menores, infratores que vinham encaminhados pelo fórum, e participei nessa época também de alguns conselhos, o conselho do CMDCA, do Direito da Criança e do Adolescente, né, o Conselho de Assistência Social, e também participei do Conselho Estadual de Assistência Social. E nesses conselhos a gente desenvolvia trabalhos com muitos projetos, onde vinham instituições que traziam projetos que gostariam de realizar no município. E daí a gente conseguia, através do conselho, distribuir alguns recursos. Tinham recursos que eram municipais, mas tinha alguns recursos que essas instituições conseguiam também, que é do Estado, e outros federais e também alguns internacionais, de fundos internacionais. E, e dessa forma, por exemplo, tinha lá pessoas que faziam trabalho como cesta básica, por exemplo, outros na questão ali de saúde, por exemplo, poderia vir recurso para hospitais, instituições, por exemplo, igual a PAI, instituições, por exemplo, a Guarda Mirim, em Arapongas também tem, né? Aqui antigamente tinha. E assim por diante. Daí tinha o bombeiro, tinha ali o bombeiro aprendiz, né? Tinha também várias instituições, Instituto do Cego, um monte que tem na cidade toda, né? Então, essas instituições recebiam recursos para aplicar na sociedade para ter uma melhoria. Só que daí, para executar isso, tinham que elas formularem os projetos para poder estar desenvolvendo. Então, nessa questão social, eu acompanhava bem como que funcionava. E daí, por isso que eu comento nessa questão que as pessoas tendo um conhecimento, né, conseguem trazer esse recurso para o município e fazer melhorias na questão social. Na sua opinião, assim, eh, nessa questão, o que mais o município poderia ter de melhorias, na sua visão? Na verdade, Jefferson, a gente tem que primeiro dizer, agradecer essas instituições que prestam esse serviço aqui em Apucarana, quando na verdade, às vezes até algumas funções dessas tinham que ser do poder público, né? E a gente vê as entidades fazendo esse serviço. Eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa aumentar a subvenção municipal, né? Acho que o Beto lá atrás começou a aumentar esse valor e a gente tem que continuar essa política de aumentar a subvenção, porque não é justo a pessoa estar fazendo um trabalho voluntário e ainda ter que ficar vendendo pão de queijo, costela assada, fazer tanta promoção para poder conseguir tocar a entidade, né? Então a gente pretende aumentar a subvenção que a prefeitura passa todo ano para essas entidades. Que nem vocês falou, passa pelo Conselho Municipal, e assim por diante. A gente pretende ampliar esse valor. A gente pretende também fazer campanhas educativas, né, como a do imposto de renda, né, que a pessoa pode destinar um valor do retorno para a entidade, né? Eu acho que isso é importante, tinha que ter uma maior publicidade nisso, para as pessoas nem sabem que pode fazer isso, destinar uma parte, né? E a gente também tem a obrigação e o dever de correr atrás de mais recursos federais e estaduais, né? Agora mesmo, nos próximos dias, o Beto, no mandato dele, vai indicar recursos para todas as entidades aqui de Apucarana, emenda, né? Então ele vai destinar esse recurso também. Então é isso, a gente vai correr atrás de mais recursos para que cada vez menos essas entidades dependem de promoções, de ficar. A gente sabe como é que é, né? Às vezes a pessoa fica até constrangida de tanto que ela já ofereceu coisa cartãozinho de sukiaki, de costela para as pessoas, mas eles têm que fazer isso, porque senão não consegue tocar a entidade. Então, o meu compromisso é esse. É cada vez aumentar mais o valor da subvenção para que essas entidades tenham aí um alívio financeiro. É, assim, acompanhando todos esses projetos e, ao meu ver, os projetos que têm um papel assim autossustentável têm mais chance de ter um melhor desempenho. Por exemplo, um menor aprendiz. Eh,
existe uma parte de subvenção que pode ser financiada, né, pelo estado ou pelo município e tudo mais, mas aquela instituição consegue se manter, porque tem uma contrapartida, onde um adolescente vai realizar um curso e ele vai aprender uma profissão. E daí vai ser inserido numa empresa, e a empresa vai pagar esse adolescente pelo trabalho e também pelo estudo que ele está tendo nessa instituição. Então, é algo autossustentável. Lá em Curitiba, eu acompanhei uma instituição, eu acredito, eu já há muitos anos, tá? Eu acredito que chama Unileu, também é muito grande, onde as pessoas têm vários cursos profissionalizantes e sai ali bem preparada. Aqui no nosso município, assim, eh, a gente não percebe muita movimentação nesse ponto. Eh, o que, na sua opinião, você acha que falta, assim? Na verdade, sim, a gente está sendo feito um grande trabalho no Colégio Cerávulo, né? O Colégio Cerávulo é o maior colégio aqui de Apucarana, tem mais de 2.000 alunos, é o colégio que tem acho que mais de 11 cursos técnicos, né? E alguns desses cursos eu participei, o Beto participou, a gente ajudou a trazer aqui para o Colégio Cerávulo. Então a gente tem que ampliar essa gama de cursos técnicos, né? Porque tem gente que não quer fazer faculdade, tem gente que quer ter uma profissão, então a gente tem que oferecer mais cursos, porque a pessoa quer fazer o segundo grau e já quer trabalhar. Tem gente que quer estudar, quer se formar, quer fazer um terceiro grau, mas a gente tem que ofertar mais cursos técnicos, eu acho. Eu acho que a gente tem que ir atrás de mais cursos técnicos no estado, o estado tem uma gama de cursos, né? E também ir trocando os cursos, porque às vezes você abre um curso, ele 2, 3 turmas, ele vai bem, né, daí dá uma saturada no mercado, ninguém quer mais, daí você tem que ir atrás de outro. Então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade dos cursos técnicos, com opção para quem não quer fazer faculdade. Tem mais cursos também profissionalizantes, a prefeitura também pode ampliar esse serviço, né, pode contratar cursos, a prefeitura também pode contratar o menor aprendiz, pode ter um grande programa aí de menor aprendiz. Eu participei junto com o doutor juiz, doutor Maurício Mazura, a gente fez esse primeiro projeto aqui em Apucarana do menor aprendiz, né? Então a gente pode ampliar essas vagas também para atender esses jovens apucaranenses para trabalhar, para começar a aprender, né, ver o que é o serviço público ali, a pessoa pode entender que a vocação dela é ser servidor, termina os estudos, vai fazer um concurso público. Então, é da competência do poder público também trabalhar nessas áreas, do curso técnico e no menores aprendizes e no curso profissionalizante. É que, tem algumas leis, né, que, assim, a empresa, a partir de X funcionários, Tem que ter um percentual, né? tem que ter. Mas, muitas vezes, talvez a empresa não é fiscalizada, por exemplo, ou talvez o município ou alguém eh, não tem, assim, quem oferecer essa pessoa para a empresa. Então, fica um pouco parado também essa parte, né. E também, assim, ó, voltando na questão, por exemplo, do menor aprendiz ali, envolvendo, outros setores. Por exemplo, a guarda-mirim. Eh, o que as pessoas poderiam fazer para poder ter uma profissão? Por exemplo, o bombeiro mirim, por exemplo. Talvez ele poderia estar estudando uma profissão ali que ele gostaria de ser no futuro, né, mas já se preparando, porque daí fica muito viável, fica viabilizado um caminho para essa pessoa, se ela tiver uma preparação ali antes, né. E hoje a gente parece que não vê muito disso na prática. Ou acontece e a gente que não Não, vê. na verdade é o seguinte, a guarda-mirim a gente tem que citar na memória de quem é um pouquinho mais antigo, a guarda-mirim. Eu sou um pouquinho mais antigo, bem mais Sim. antigo que você, né, Jefferson? Mas aí tem Mas não é tem muito não, viu, Paulo? não, louco, ele tá melhor de lataria então. Tem uns cabelinho branco aqui Não, no mas é meio. isso, então, por exemplo, a guarda-mirim tem uma vedação do Ministério Público do Trabalho. Aí, por isso que foi criada a questão do menor aprendiz. É Então eu certo. acho que a gente tem que ter dentro da prefeitura, a gente pode ter alguma, não digo secretaria, mas tem alguma parte da prefeitura que vai lidar com esse assunto da juventude, né? Mais especificamente, né? Criar um setor ali da prefeitura para tratar da juventude e essa questão de um projeto, um grande projeto do menor aprendiz, eu entendo que é importante, né? Porque se você vai estar fomentando os adolescentes a essa questão do trabalho, também de ganhar
de ter uma bolsa, né, que é importante, a gente sabe que tem, às vezes o menor precisa também da bolsa, né, ela vai estar aprendendo uma profissão e vai estar estudando, porque uma dos requisitos da lei é essa, é estudar e aprender, né. Então eu acho que a gente pode evoluir muito nesse quesito aqui no município, né, como você falou, nas empresas também tem essa previsão legal do percentual, tem fiscalização sim, a gente sabe que eles vêm, fiscalizam, multam as empresas que não cumprem, mas também tem uma dificuldade por parte das empresas de preencher esse quadro, né. Então eu acho que o poder público pode ser o grande aí, o intermediador do poder das empresas com o menor aprendiz. Acho que isso aí é um papel do poder público inserir esses menores nas empresas, assim como tem dificuldade com os portadores de deficiência também, as empresas não conseguem ocupar essas vagas também. Então a gente tem que trabalhar isso mesmo, porque o adolescente tem que se ocupar também com não só com a tecnologia, celular, videogame. Quem quiser ter a oportunidade de estudar e ao mesmo tempo aprender alguma profissão, acho que isso é muito importante. A gente tem que dar essa opção. Tem que dar essa opção. Quem vai decidir se vai ou não é os pais ou o próprio menor, mas ele tem que ter essa opção. Sim, eu comento isso porque, assim, o adolescente ali a partir dos 12 anos de idade, né, ele, se tiver uma preparação que vai ajudar ele a criar esses valores e formar o caráter em si, no sentido de ter uma ocupação e saber o que que ele vai estar desenvolvendo ali pela frente, né. Isso faz com que ele já seja mais direcionada, e daí ele já cresce no nosso município aqui de uma forma mais assertiva, já com tendências a conseguir ter um sucesso melhor lá na frente, né. Já cresce com direcionamento para ser empreendedor, para ser ter uma profissão técnica, que nem eu falei, a gente precisa investir nos cursos técnicos para ter uma opção para quem às vezes não quer terminar o segundo grau já com uma profissão. Então a gente tem que ampliar esses cursos realmente para oferecer isso para nossa juventude aí da nossa cidade. Isso. E isso daí de uma forma sustentável, onde ele termina o curso e já pode estar fazendo um estágio numa empresa ou, talvez nesse setor que ele se formou, seja, talvez ali um menor aprendiz, mas falando no sentido assim de guarda municipal, por exemplo, ou se não um bombeiro aprendiz, ele pode até seguir carreira lá, né, se ele Isso, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu participei muito vou lá, quando tem alguma abertura de turma no Cerávulo, eu sempre sou convidado, vou lá, quero agradecer aqui, mandar um abraço para o senhor Diego, lá do Cerávulo, mas auxiliar de enfermagem. Quem faz esse curso lá, quase todo mundo que faz já sai empregado, pois é. já tem um emprego, já sai garantido, então é importante. Mesmo que depois ele quer fazer um curso superior, ele já tem um emprego. Então é importante, a gente sabe que o jovem tem as suas necessidades, né? Quer ter o dinheirinho para comprar uma roupa, quer ter um dinheirinho para sair de casa, quer ter um dinheirinho para comprar uma moto, um carrinho. Então é importante dar essa oportunidade para os jovens, né? E assim a gente vê, vocês aqui vocês são vocês estão lidando aí com o público de vocês, é bem mais jovem, né? Vocês veem a dificuldade, né, do primeiro emprego, às vezes a pessoa não tem experiência, não consegue arrumar um emprego. Então é importante a gente capacitar os jovens para ter essa oportunidade no mercado de trabalho. Pois é. Não, eu comento isso, Paulo, assim, no meu exemplo, por exemplo, eu, com 12 anos de idade, o meu pai me colocou num curso de informática que antigamente ficava ali em cima da loja da Banana, no centro da Sei, eu cidade lembro aqui, ali. a CCI, CCI, eu lembro. Centro Cultural de Informática. Eu lembro. E daí foi lá que eu comecei a aprender. Lá eu já consegui acessar sites, comecei já a mexer com essa parte de desenvolvimento, de criar páginas, de tudo mais. Foi daí que eu comecei a crescer. Se eu não tivesse essa oportunidade de ter um conhecimento mais técnico, hoje a gente não tinha aqui uma empresa de tecnologia, né? Então, se o jovem não ter uma oportunidade ali, para isso acontecer, fica mais difícil, né?
Eu tô um Então, pouquinho mais antigo, né? Que eu é, fiz curso lá no Senac de datilografia, né? é, Máquina de escrever aí, ainda. não, aí já Não é era. antigo mesmo, né? A diferença é grande, então, sim, viu, Não, pessoal? Mas assim, é importante isso, né? A gente tem que até, acho que incentivar também essa questão do empreendedorismo, né? Para ver quem tem essa veia de empreendedor, que é o caso de você aqui. Você foi direcionado pelo seu pai, teve essa visão, colocou você nesse curso e daí você voou, né? É foi. importante, né? Então, não é todo mundo que tem a veia empreendedora também, mas quem tem, a gente tem que capacitar, né? Tem que capacitar os jovens. É, é isso aí. Empreender é um desafio diário. Diário, né? Diário, não No tem. Brasil, então, né, com tanta mudança de legislação, com tanta mudança de imposto, com tantas assim mudanças políticas, eu imagino que deve ser difícil mesmo. Esses dias eu mandei para uma amiga uma figurinha que aparecia lá de um canal que eu sigo no Instagram, falando que 3 dias sem nenhum problema. É suspeito. Alguma coisa vai aparecer ali no Ai, dia a aconteceu dia. alguma coisa hoje. É suspeito. Aí tinha a foto de um cachorrinho. Eu acho que era aquele pequenininho que um dos vizinhos nossos aqui tem. Como que é? É Pinscher? pincher. Acho que era um pincher com uma carinha assim, né? Que aqui a gente sempre brinca. Tem alguns vizinhos aqui do lado e uma casa aqui, um sobrado, tem vários cachorros. Sempre quando eu vou gravar vídeos, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, parece que ele fica sabendo, arruma briga com ar, com tudo, com tudo. E começa a latir e não para. Esses dias a gente foi gravar um vídeo aqui na agência, na frente aqui, de um que nós lançamos aqui, para falar que a Apucarana tem uma agência ali reconhecida Eu vi esse pela vídeo, o RD, você Jefferson me viu? mostrou. Aí, ó. Bacana, hein? Acho que já teve bastante gente aí que viu ainda, mas tem muita gente ainda para ver. Só que no dia da gravação do vídeo nós não soltamos ele. Mas tinha um cachorro ali na rua. O Luiz que tá aí nos bastidores gravando aqui o podcast, ele tava ali comigo gravando. O cachorro de boa ali, era da vizinha. De boa, andando, a gente tentando gravar e ele parando, olhando para mim, olhando pro Luiz do outro lado ali na rua. Tá com a vida feita, né? Não tem boleto, não É, tem problema, né? Então, são os imprevistos da profissão, é, né? mas assim, nada contra, né? Mas a gente tem aqui um vizinho que toda vez que nós vamos gravar um vídeo, ele resolve arrumar briga com o ar, com tudo, e começa ali né? Enfim. Mas eu quero entrar no assunto, Paulo, que a gente ainda não comentou aqui, para poder entender dos teus planos, né? E até a audiência aqui poder escutar suas propostas em relação à segurança pública. Segurança pública. Quais são seus planos, seus projetos para isso? Eu acho que, a primeira coisa, a gente tem que aproveitar a tecnologia, né? A tecnologia está aí, é uma realidade, e a gente tem que aproveitar. Então, a gente tem que criar uma cidade digital, né? Nossa segurança tem que ser digital. A gente tem que ter. A gente vê aqui a Apucarana que a gente tem muito poucas câmeras, né? Então, a gente tem Existe que. projeto da tua parte para instalar Existe, a câmeras gente em tem pontos? Isso, a gente tem um projeto de instalar câmeras e tem um projeto de aproveitar as particulares, né? Que isso que é uma coisa que acontece muito. Você consegue interligar, você vai. Por exemplo, você está aqui na frente da sua agência, você tem câmera, não tem? Sim, temos. A gente consegue, então, interligar todas essas câmeras com a sua autorização, né? E disponibilizar para o serviço de segurança, né? Mas a gente tem que evoluir para as entradas da cidade. A gente pode colocar também, tem sistemas de reconhecimento de placas, né? A gente tem que avançar para isso. E quem sabe mais outras coisas aí na questão de digital, que eu acho que é muito importante a gente avançar nessa questão de tecnologia, né? Integrar mais ajudar essa integração da Guarda Municipal com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, ter um serviço de inteligência assim mais efetivo. A gente também tem que brigar aí, tem que ter força política para aumentar os efetivos, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Porque o que a gente vê que funciona mesmo em segurança pública é a ostensividade, né? A polícia a polícia estando nas ruas, passando nos bairros, você fica com uma sensação de segurança. Então a gente pretende também ter esse trabalho político forte nessa questão de ter um aumento do efetivo. É lógico que todo mundo pede, né? Todos os batalhões quando formam uma nova escola, todo mundo quer puxar para o seu lado, mas a gente tem que puxar para o nosso e aumentar os efetivos, porque cada ano se aposentam policiais, então a gente tem que repor isso. A gente tem que, acho que, reestruturar a Guarda Municipal também, fazer um grande trabalho com a Guarda Municipal aí,
para reestruturar ela. A Guarda teve alguns avanços nos últimos anos, mas ela precisa ser reestruturada, ter uma inteligência também na Guarda Municipal ali, um serviço de inteligência integrado com as demais polícias também, para ser um pouquinho mais efetiva. Eu acho que aqui em Apucarana, os agentes de trânsito, um pouquinho, talvez foge um pouquinho de assunto, mas a gente tem uma indústria de multa aqui na cidade, né? Eu acho que está equivocado essa parte Então eu do vou fazer trânsito um aqui na protesto. cidade. Teve um Eu acho dia. assim que. Não, Mas deixa eu só comentar. Mas eu teve um dia, eu estava errado, eu tenho que admitir, mas eu levei, acho que foi a única multa que eu levei na minha vida, talvez. Eu estava errado, né? Antes de tudo. Eu estava. O Jefferson precisava ir em algum lugar, eu tinha saído ali, voltei, estava voltando para cá. E eu parei no sinaleiro e só estava mandando a mensagem para ele: já estou chegando. Não sei aonde tinha um guarda, foi bem ali era na Najib Dyer, com aquela loja, que tinha uma loja da TIM, acho que muito antigamente ali. Eu esqueci o nome daquela outra rua ali, mas eu tava com o carro parado, eu não tava andando. E aí tinha algum guarda em algum lugar ali que eu não vi e levei uma multa, né? Passou uns 2, 3 meses depois, veio ali a multa e eu, meu Deus, mas como assim? Quem que tava com o carro aquele dia, né? Daí fui ver, lembrei, aquele dia eu tava com o carro e eu confesso assim que eu não sabia que mesmo parado no sinaleiro a gente levaria uma Não, assim, multa, eu né? acho que o meu De fato, compromisso. depois, né? Mas assim, eu tava errada, né? Não, Eu mas acho meu que compromisso é acabar com essa indústria da multa. Eu acho que que essa função tem que ter mais campanhas educativas. A gente tem que trabalhar mais na prevenção dos acidentes de trânsito, na educação dos jovens, dos motoristas, e não porque a gente tem uma indústria aqui. A gente percebe que teve um direcionamento aí realmente para autuar os motoristas. A gente quer uma lógica totalmente diferente. A gente quer educação no trânsito, não punição. Tem que educar primeiro. Depois, se você vê que o trabalho de educação não está dando certo, você parte para a punição. Mas eu acho que no primeiro momento a gente tem que educar as pessoas com relação ao trânsito. A gente Mas, de pretende. toda forma, não mexam no celular quando Não, estiverem com o carro na ligado, verdade, mesmo isso parado no isso é sinaleiro. um perigo, né? A gente vê, tem gente que às vezes você tá andando na rua a pé e você vê gente dirigindo assim, né? Isso daí eu já Isso, não Distrai a faço. atenção Mas é mesmo. que assim, quem que nunca, às vezes, no sinaleiro Sim, precisou. Tá errado de toda forma, né? é. Pela segurança e tudo mais, né? Porém, esses dias mesmo eu tava ali aquela rua da loja do Doidão. Eu sou bem ruim de nome das É bom que você ruas. fica fazendo Ponta propaganda de todas Grossa. as lojas, né? Né? Mas assim, é que existem pontos que o pessoal já conhece, né? Muito antigamente, igual nesse ponto ali, era uma loja da TIM muito, muito antigamente, que eu me lembro dali. Loja do Doidão. Quem que não Todo sabe, a mundo loja do conhece. Do Doidão, ali em Jorge. frente do Jorge Nader, né? Ali em frente à Farmácia Saúde e tudo mais, né? Mas faz 2 semanas que eu estava ali, fui em alguma loja ali, estava passando por ali, o sinal estava aberto para os carros e uma senhora estava atravessando sem nem olhar, ela estava atravessando para cá e a mão estava aqui. Ela sem nem olhar, ela atravessou. Se a gente, né, tá desligado um pouquinho ali, pode acontecer alguma coisa, né? Sim. Eu acho que É por precisa isso que a gente também tem que nesse fazer um sentido trabalho de educativo no para, primeiro né, momento. motorista precisa também, a gente que protege, Efetivamente, né? educar a população com relação ao trânsito. É. Não apenas essa indústria da multar indiscriminadamente. Eu acho que isso não é um papel. A gente Mas tem que vira ter e um mexe a equilíbrio. gente vê também A um gente pretende acidente, também né? aumentar a segurança nas escolas municipais. A gente tem colocar câmeras, segurança. A gente precisa, o pai e a mãe precisam ter tranquilidade enquanto os filhos estão nas escolas municipais, né? Então a gente pretende aumentar a segurança dos CMEs e das escolas municipais, né? Então integrar tecnologia, que eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, tecnologia com um efetivo. E fazer um trabalho de inteligência também. Então, nossas plataformas é essas, mas o nosso plano de governo é mais extenso com relação a essa área. Bacana. Então, olha, para ter essas ideias assim, realmente tem que saber planejar e ter uma boa equipe, né? E para viabilizar isso, no caso do exemplo da questão da saúde, onde é possível ter acesso às pessoas a recursos, isso também ajuda muito, né? Então, de uma forma geral, tanto na questão da segurança pública, é possível
realizar esses feitos, assim como o exemplo da saúde, através de uma preparação de recursos com equipe e tudo mais, né? Olha, Jefferson, o que eu acho mais importante, a gente tem que ter austeridade na prefeitura e prioridades. É isso que é o importante. Só assim você vai conseguir priorizar as coisas mais importantes, como saúde, educação e segurança pública, que hoje a gente vê, pelo que quando a gente anda na cidade, conversa com as pessoas, são 3 ou 4 preocupações: saúde, educação, segurança e emprego. As pessoas querem ter isso. Então, a gente, às vezes eu fiquei aqui falando como vou fazer isso na saúde, vou fazer isso na segurança pública. Como vai fazer? Acho que eu consigo fazer isso porque a gente está baseado em 2 coisas. Primeira coisa, os apoios que a gente tem. Eu tenho apoio do deputado federal Beto Preto, a gente tem o apoio do governo do estado através do governador Ratinho Júnior, e isso vai ser uma fonte de recursos para a gente. A gente vai atrás dos projetos estaduais, dos recursos estaduais. E também a gente tem que fazer o nosso papel na prefeitura. A gente tem um orçamento aí para o ano que vem de 560 milhões de reais, só que a gente tem uma folha de pagamento de 24 milhões de reais, que consome praticamente aí toda a capacidade de investimento do município. Então a gente precisa ter prioridade nos gastos, gastar realmente no que é mais importante. Então, se você fizer isso na prefeitura, você vai conseguir realizar os seus projetos, as suas prioridades, vai consertar a saúde, a segurança. E eu sei o caminho, eu sei o que eu vou fazer a partir do ano que vem para reduzir custo e priorizar os projetos que a gente quer implementar do nosso plano de governo. É. Fora essa questão do orçamento já previsto, assim, existe também alguns projetos que o governo ou o estado tem e que os municípios podem trazer para executar? Por exemplo, pode ser que tenha isso, né? Mas se a pessoa que são as pessoas ali, os nossos representantes, não souberem um caminho para poder fazer isso, realmente não dá para realizar, né? Tem como dar um exemplo sobre Tem isso? vários exemplos, tem programas do governo federal e do governo estadual. Por exemplo, do governo estadual tem o condomínio do idoso. O estado vai e constrói 40 casas para os idosos, fica um condomínio para eles, com área de convivência e tal. Era só o município se habilitar, oferecer um terreno, o estado dá o dinheiro e constrói esse condomínio. No caso de Apucarana, Apucarana não se cadastrou nesse projeto, não ofereceu um terreno a tempo hábil. Mas E tem projetos a nível federal também, de casas, asfalto, depende. Depende do governo, a cada ano ele faz certos tipos de convênio que você tem que ir atrás, apresentar o projeto, se cadastrar e ser contemplado. Então, esses representantes do nosso município, os vereadores e o prefeito, alguém tem que ficar de olho Tem que nisso, ficar né? atento, tem que ficar de olho, acompanhar todas as políticas públicas estaduais e federais e apresentar os projetos em tempo hábil. E E com isso consegue trazer consegue recursos trazer, e e com força melhorias. política você consegue trazer ainda mais. Se você É. tem um deputado federal, se tem um governador do seu lado, você consegue trazer ainda mais rápido e ser contemplado com todos os programas. Por isso que tem municípios que crescem mais do que outros, né? Na verdade, a força política é importante, né? Porque você vai estar lá, tem uma pessoa que vai brigar por você lá em Curitiba, lá em Brasília. Então, isso ajuda quando vai direcionar um recurso estadual, um federal, a pessoa está lá indicando e está lutando pela cidade. Isso é muito importante, né? A força política é que faz as coisas acontecerem, né? Assim, tem que ter a parte técnica, mas também a força política é muito importante. É isso Bacana. aí. Né, e uma coisa também que pode ser feita, eu não sei, quero te perguntar em planos, né, nessa questão, Paulo, trazendo indústrias grandes, trazendo ali, né, empresas que trazem receita, que faturam na cidade, recolhem imposto e tudo mais, também ajuda a trazer recursos, né, Sim, para poder reinvestir na cidade. Existe algum projeto da parte de vocês para isso? é isso, trazer indústrias, assim, é o sonho de qualquer prefeito, né, porque você vai aumentar imposto, você vai gerar emprego, então você vai fazer a economia girar da cidade, as pessoas trabalharem, a pessoa vai consumir, vai movimentar o comércio. A gente tem um projeto, um plano de desenvolvimento para a cidade, sim. Eu pretendo criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos moldes do que tem lá em Maringá, um conselho forte, para a sociedade efetivamente participar, dar ideias, sugestões, ajudar o município a crescer, a gerir essa questão do desenvolvimento econômico.
A gente, quando o Beto era prefeito, ele adquiriu uma grande área ali, onde foi instalado o Parque Industrial do Juruba. A gente tem ali uma grande área, né? Dá para fazer a fase 2 e a fase 3 desse parque industrial. Eu estou em contato com o governo do estado já. O governo do estado tem um programa Paraná Competitivo, né? Através da agência Paraná Invest, né? E essa agência que foi responsável por trazer as grandes empresas para o Paraná. E a gente está em contato com eles, a gente tem um compromisso do governo do estado também em ajudar a gente a trazer grandes empresas para Apucarana através do Paraná Invest. Por outro lado também, nós temos que fazer o dever de casa, né? A gente tem que fazer a nossa lição. Eu acho que a prefeitura também tem que ter uma desburocratização. A gente tem que facilitar a abertura de empresas na prefeitura, né? Ter menos burocracia lá, isso é uma coisa que a prefeitura pode fazer, ser menos burocrática, facilitar o acesso às indústrias. Eu acho que uma coisa importante também é o licenciamento ambiental municipal. Isso aí tem empresas que precisam de licenciamento ambiental, é uma dificuldade para conseguir o IAP de Londrina. Então, se a gente fizer esse licenciamento ambiental, a gente vai conseguir agilizar a abertura das empresas. E a gente tem que vender a cidade como um produto, né? A cidade é um produto. Então, a gente tem que apresentar esse produto para os empresários, né? Vocês são desse ramo aí, do ramo do marketing, da publicidade, da internet. Então, a gente tem que vender a nossa cidade, a gente tem que vender o produto Apucarana, a gente tem que mostrar para os empresários por que a nossa cidade é interessante, por que é viável investir em Apucarana. Então, a gente tem que vender o produto Apucarana. Então, é uma das coisas que a gente pretende fazer, é participar a nível de discussões a nível nacionais, de feiras, exposições, divulgando a nossa cidade, divulgando o que a gente tem de bom, divulgando as nossas vantagens, vender o nosso produto Apucarana. Eu acho que isso falta também na nossa cidade. Bacana, né? Você falando de vender Apucarana, uma das coisas que a gente sempre gostou de trazer para cá, né? E até para o pessoal aqui da cidade saber, mas a empresa que nos premiou aqui nos 2 últimos anos é uma empresa que chama RD Station. Eles têm um software de automação de marketing e são os maiores na América Latina. Há 3 anos atrás, o grupo TOTUS comprou a RD Station, integrou, eles estão comprando várias empresas, essa área de tecnologia, de IA e tudo mais, né? A RD foi uma das primeiras, acho que a aquisição nos últimos anos, se não me engano, foi uma transação de 2 ou 3 bilhões, algo próximo a isso. Nós somos parceiros deles desde 2009, somos especialistas ali no software dele do marketing, do CRM, né, que a gente implanta aqui nas empresas, mas quando nós ganhamos o primeiro prêmio, que foi esse daqui que está ali mais próximo de você, tem 2 troféus aqui. Quando nós ganhamos, a primeira coisa que nós fizemos foi gravar um vídeo. Eu gravei ele na minha sala, eu nem tinha a estrutura toda do estúdio, e falar que a Apucarana tem uma das melhores agências do país. Porque, embora, né, muitas pessoas já até nos falaram, amigos, vocês vão querer ir embora para São Paulo, ou alguma situação assim, né? Nós construímos aqui o nosso prédio, né? O prédio é a nossa sede própria, né? Há muitos anos. Fala que a nossa vida está aqui. Muito bonito o prédio, por sinal, os estúdios, viu? A nossa vida está aqui. Eu gosto da cidade de Apucarana. Eu sempre brinquei com o pessoal que nem em Londrina ou Maringá gosto de ir para lá para passear e tudo mais. Principalmente, né? Nós gostamos de comer alguns restaurantes Não, tem lá. que deixar o dinheiro aqui na cidade. Lá também, mas assim, eu sou assim, Paulo. Tô brincando. 1 hora. Assim, a gente tem uma época, acho que eu brinco que eu nasci velha. Porque tem épocas assim, a gente vai para Londrina, vai para Maringá, mas muito pouco. Porque eu brinco, né? Eu falo 1 hora para ir e 1 hora para voltar, é 2 horas que eu posso ficar no meu sofá, assistindo dorama. Assistir uma série. E ficando mais tranquila, né? Que você chega numa idade, né? Quem tem aí 20 e poucos anos, né? A gente já passou aqui dos 30, chega uma hora que eu acho que você não, né? Viagem e tudo mais, né? Daqui uns dias a gente está indo viajar, ficar uns dias fora, não vejo a hora de voltar para comer em casa, um arroz, um feijãozinho e tudo mais, né? Mas nessa questão, eu sempre falei, pessoal, nem Londrina ou Maringá eu tenho vontade de morar, porque, embora a nossa cidade, o pessoal fale que é pequena, para mim, Apucarana é uma das melhores cidades que tem no Paraná, porque é rápido a tua logística, né? Tudo bem, grandes centros ali, né? Cidades como Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, enfim, tem ali as suas vantagens, né? Em várias coisas, porém,
Aqui em 2 minutos a gente está na igreja, 2 minutos está no mercado. Minha mãe mora 3, 4 quadras aqui de nós. Sempre dá um socorro aí quando a gente precisa. Mas eu gosto, né? Quando nós ganhamos o primeiro prêmio, a gente fez o primeiro vídeo. Quando nós ganhamos o segundo, lá nós fomos no ano passado na feira que chama RD Summit, que é o maior evento que tem de marketing digital na América Latina. Nós fomos para lá com stand, levamos quase todo mundo aqui da equipe. Tinha que ficar um povo trabalhando, né? Não dá para levar todo mundo. Mas lá eu gravei um vídeo para mostrar que a Apucarana tem uma agência que ganhou novamente o segundo ano consecutivo. E assim, para nós é muito motivo de orgulho trazer isso daqui para a cidade, porque tem muita gente que às vezes fala que a Apucarana não tem nada. Mas, poxa, a gente está aqui, pelo menos assim, 70% da Click Mix sempre existiu por empresas que são aqui da cidade. Nós atendemos fora, né? Ultimamente a gente tem aberto ali mais regiões, porém, aqui na cidade tem empresas boas. A gente está até num desafio, assim, desde o ano passado para cá, em trazer formas de capacitar os empresários para que eles possam entender o que é o digital, de fato, o que o digital pode fazer para o negócio dele. Porque tem muitas empresas que vêm aqui, eu dou muita consultoria para o pessoal aqui, e eles falam, Karina, eu sei do digital, eu já contratei um gestor de tráfego, já contratei a agência, fiz esse, aquilo, outro, mas não consigo ter resultado. E na maior parte das vezes, o que eu percebo é que falta entendimento de como você deve usar a ferramenta. E há 5 anos, 5 anos para cá, mais ou menos, o Jefferson e eu começamos a ir em São Paulo para eventos, para treinamentos, para que a gente aqui pudesse se capacitar. Naquela época, a gente tinha, acho que, uma visão muito pequena de negócio. Hoje, assim, a gente já virou totalmente a chave aqui para empresários mesmo. Hoje, a gente tem não só os setores, e foi um trabalho gigante a gente implantar plano de carreira, pagar consultoria, você ter tudo isso daí amarrado, né, com o crescimento da empresa, a equipe crescer. A gente está até desenvolvendo um plano aqui de partnership, que dependendo ali do desempenho da pessoa e conforme ela for alcançando o plano de carreira, ela pode, no futuro, se tornar até um sócio aqui da nossa agência. Porque, de fato, aqui a gente está buscando ampliar, crescer, investir tudo mais. Porém, a gente começou há 5 anos atrás a investir em cursos, em treinamentos, e eu comecei muito a sentir a falta em vários clientes nossos aqui. Não falo que o erro é tirando o nosso erro, colocando no cliente. Às vezes, para um projeto não dar certo. Mas o que a gente percebe mais é que, às vezes, a falta do resultado, ela está no conhecimento que a pessoa não sabe o que precisa fazer. E no nosso mercado é muito comum uma empresa, às vezes, contratar uma agência e pensar que agora vai resolver minhas vendas. Né? Nem todas as agências que são agências são posicionadas à performance, como nós, por exemplo. Né? Hoje a gente só atende exclusivamente projetos de empresas que querem faturar, que querem de fato ali, não é postagem na rede social apenas. Né? Hoje a gente educa os nossos clientes a criarem conteúdos, porque é uma coisa que, para nós, assim, a gente entendeu em todo esse tempo que conteúdo, por exemplo, dentro de um Instagram, dentro de um YouTube, ele tem que ser, de certa forma, internalizado dentro da empresa. Então, hoje a gente tem aqui cursos, tem mentorias para capacitar o empresário a conseguir colocar uma pessoa dentro da empresa dele para ajudar ele a criar cursos. Ajudar, na verdade, ele a criar conteúdos mesmo, conteúdos que vá fazer ele conseguir se posicionar e vender. E né, a gente tem tido aí um grande desafio de trazer isso para cá. No ano passado, agora em dezembro, nós fizemos o nosso primeiro evento, que foi em parceria com a RD Station. Eu até entrei nesse assunto aqui para falar que a RD Station sabe quem é Apucarana por causa de nós. A gente, inclusive, recebeu uma gravação de um podcast que nós lançamos no ano passado. O Luiz Lourenço, ele é diretor executivo da RD Station, é a pessoa que fundou a ferramenta do CRM de vendas. Lá de Minas, a RD comprou a startup dele, hoje faz parte ali da diretoria. Inclusive, eu estava com ele há umas semanas atrás no conselho executivo que eu participo lá de agências no Brasil. São 15 donos de agência que a RD Station convida para fazer parte do conselho executivo com eles, e a gente aqui, eu fui convidada a participar. Estava lá em São Paulo há 2 semanas atrás, e assim, Apucarana, a RD Station conhece a Apucarana por causa de nós. Quando eles falam, eles já lembram da Karina, já lembram do Jefferson, já lembram da Click Mix. E a gente faz questão de estampar isso. Porque, embora, né,
a gente veja que em cidades mais grandes, como Londrina, Maringá, o pessoal, de certa forma, está um pouco mais educado para isso que nós fazemos. Só que a gente vem nesse desafio, né? Fizemos ali um primeiro evento em dezembro, lá no Senac, com o Lucas, lá, parceiro nosso. Foi um sucesso, assim, o evento. Cometemos alguns erros ali, como primeiro evento, né? Faz parte, né? Tem que seguir embora, né? Seguir em frente, não desistimos. Fizemos um segundo evento ali no Crystal Palace, da Dona Clara, do lado do UPA. Foi um sucesso, foi uma realização minha profissional, fazer todo um treinamento ali. Nós fizemos uma imersão no sábado e a gente tem previsto agora, em meados ali de fevereiro ou março, nós fazemos um evento muito maior no Cine Fênix, que ali cabem quase 500 pessoas. A gente quer trazer, né, hoje que a gente educa os nossos clientes a vender, a gente capacita vendedores para aprenderem a vender, que é uma questão assim que praticamente toda, né, eu vou falar aí, boa parte das empresas, pelo menos que a gente atende, tem uma certa dificuldade, né, em assim o vendedor ter mais habilidades para conseguir vender, para ter conseguido conseguir resultado de fato. E ser um profissional de vendas, né, não é só simplesmente a pessoa ir lá, chegar, ver um anúncio, quanto custa e passar o preço. Tem um processo ali que precisa o vendedor se capacitar também isso. Né? Muitas pessoas pensam que vendedores é aquela pessoa que não deu certo em nada e vai vender. E, na verdade, assim, recentemente eu até gravei um vídeo falando que vender é difícil, vender não é fácil. Um vendedor precisa estudar como um médico, nunca pode parar. Aqui a gente tem vários livros, eu entro em vários cursos, porque tudo que a gente pode absorver para trazer, você tem que trazer. Né? E vendas muda constantemente, você tem que entender muito do comportamento do consumidor. E eu costumo falar que tudo é vendas, né? A gente estava falando aqui sobre ouvir a população. A questão, acho que ouvir a população também tem que saber vender a ideia, né, para que as pessoas engajam, entendam que aquilo ali de fato é algo comum, não pode ser para beneficiar uma pessoa só, mas por parte de vereadores, né, e a questão aí de vocês aí na política, isso também precisa ser interpretado para conseguir também ter resultado ali, né, mas só para finalizar essa minha fala, a RD Station conhece a Apucarana por causa de nós. Quando fala de Apucarana, eles lembram da Click Mix, lembram da Karine e do Jefferson, porque a gente está lá no meio. Nós fazemos parte hoje das 70 principais agências, nós somos Platinum lá no programa de parceria deles, né, com muita luta, muito trabalho, e a gente fica muito, muito feliz em poder trazer isso para a nossa cidade. Né? A gente está aí num desafio, eu até brinco com o pessoal, daqui uns 2 anos talvez a gente vai conseguir já chegar, né, nessa questão de treinamentos, de imersões presenciais que nós fazemos ali no nível que o pessoal vai conseguir entender que não só por capacidade nossa, mas que tem isso aqui na cidade. Né? Nós vamos daqui uns dias, a gente vai ficar quase 15 dias fora num curso do acelerador empresarial do Marcos Marques. Não é barato você fazer um investimento desse, são ali 2 semanas nossa fora da agência, né? Graças a Deus, hoje os processos já se tocam praticamente aqui sozinhos, sem nós. Depois nós vamos para um em Brasília, lá no Érico Rocha. É investimento, é tempo, tudo. E né, a gente tem empresas aqui que faturaram, né, e estão faturando milhões aqui com a gente. A gente atende desde pequenas, médias e grandes empresas. E para nós, assim, isso é algo que eu, Karina, tenho como um projeto. A gente poderia estar indo para fora. Né? A gente até daqui uns dias, a gente vai uns 2 meses, nós vamos para Moarama, que já me contrataram para fazer treinamento lá. Mas eu quero trazer isso para a cidade. Eu quero porque isso é algo que o pessoal não só precisa. Às vezes é um pouco limitado o recurso para, por exemplo, como nós, assim, é investimento que você faz, é investimento pesado, às vezes você tem que abrir mão de uma coisa para colocar em outra. Nem todo mundo pode fazer, a gente sabe disso. E é um projeto aqui meu, Karina, que a empresa também está abraçando, de poder trazer essa capacitação para empresários conseguirem entender o que o marketing digital pode fazer nos negócios deles, para que eles tragam mais clientes, tragam mais faturamento, consigam fazer o negócio crescer. Porque funciona. Né? Hoje aqui a gente vive, né, não é porque nós vivemos disso aqui, mas de fato é um canal muito importante para você se posicionar. Né? A gente, por exemplo, estava falando aqui do Pablo Marçal. Em um dia, ele conseguiu 2 milhões de seguidores. Se você consegue construir, né, pegando o gancho, né, do business em si por trás do Pablo, se você consegue entender o jogo da rede social, que hoje está todo mundo no celular. A gente tem uma nossa vizinha aqui,
A dona Helena, ela tem, acho que uns 80 e poucos anos de idade. Eu nunca me esqueço que quando nós casamos, deixa eu fazer quanto tempo de casamento, Jefferson? Uma pegadinha. Mas quando nós, vamos ver se ele lembra, gente. Ih! Já tem um Ih, gente, tempo aí já. vixe, ferrou. Mas a gente Eu tá casei fazendo aí. 28 de junho de 2003. É só isso que você sabe, né? Tá vendo? Se perguntar quantos anos, também não sabe, sei, né? 21. Jefferson sempre eu pergunto, ele 21 nunca anos de sabe. casado. 21 anos, né? Mais 7 de namoro, 28. Aí, ó, Jefferson, vamos fazer quase 6 anos, né? Agora em dezembro nós fazemos 6 anos. E eu me lembro que quando nós casamos, um dia eu estava ali conversando com a vizinha aqui e eu brinquei com ela. Falei, dona Helena, eu só sei fazer churrasco e pizza. Você faz Porque, churrasco? assim, Olha. eu faço. Hoje, assim, deleguei pro patrão aqui, que eu sou criquinha, sabe, na churrasqueira, mulher, né? Mas eu faço, eu pego a churrasqueira, a gente tem aqui uma churrasqueira normal e a gente tem uma de parrilha também ali na nossa casa, que é bem, bem bacana também. Mas eu me lembro que eu virei para ela e falei que eu só sabia fazer porque, de fato, assim, para quem nos conhece, a gente até gravou um episódio aqui com o pessoal do Seu 30 ali de Arapongas, da pizzaria. Pizza para nós é o top 1. Então, foi uma das primeiras coisas que eu, Karina, me empenhei em aprender a cozinhar, né? E aí eu nunca me esqueço que a dona Helena falou para mim logo depois que eu disse isso a ela. Ela falou, Karina, se você quiser aprender a cozinhar qualquer coisa, só ir no YouTube. Ela tinha perto aí de 80 anos. Ali, assim, é uma situação que quem ainda não está no digital, quem ainda não entendeu o poder da rede social em você influenciar, para você conseguir fazer as pessoas confiarem em você e você vender mais para elas, vai perder muito dinheiro que está no mercado. Né? Prova viva, né, esse case aqui do Pablo Marçal, por exemplo. 2 milhões de seguidores em 24 horas. O poder que você tem de gerar influência e fazer com que as pessoas gostem de você e façam o movimento e comprem de você ali, né? Então, é uma dica para quem aqui está escutando, independente do teu negócio, o digital, ele é o caminho. Se é uma venda B2B, se você, né, independente do teu modelo de negócio, qualquer situação você pode trabalhar o digital para conseguir se posicionar e influenciar. Às vezes a tua venda não vai ser diretamente ali, por exemplo, como um e-commerce, o Mercado Livre, né? Tem várias empresas aqui da cidade que vendem através dessas plataformas, mas ali é um canal que você vai conseguir se posicionar e fazer ali a tua publicidade, fazer com que as pessoas te conheçam e de alguma forma você influencie elas para comprar, né? E só para fazer esse adendo, é um desafio que a gente tem aqui para conseguir trazer isso para a nossa cidade. Isso é um projeto nosso. Mas o desafio é esse, né? A gente tem que fazer um trabalho de marketing com relação à nossa cidade para atrair investimentos. Por exemplo, a TOTUS, que comprou a RD, ela está fazendo um investimento grandioso em Londrina, através do Paraná Competitivo, né? Então, a gente vai ter acesso a esse programa, a gente precisa fazer um trabalho muito forte de marketing para nossa cidade, a gente está numa posição privilegiada, entroncamento ferroviário, rodoviário, a gente vai ter, com essa próxima concessão do pedágio, a cidade Apucarana vai ter todos os lados, todos os contornos duplicados. A gente tem que pensar em duplicar a saída para Londrina, a saída para Maringá, terminar essa obra da saída para Curitiba e fazer um grande trabalho de marketing na nossa cidade para atrair investidor. A gente tem que vocês são especialistas nisso, é isso que falta aqui. Tem que vender, a gente tem que apresentar as qualidades da nossa cidade para atrair investimentos. Muito bacana. Nesse sentido, envolve também o conhecimento, né? Por exemplo, para o empresário hoje conseguir construir uma indústria, né? Se ele tiver alguns meios, por exemplo, se o município conseguir ter um plano desse igual do parque industrial, né, para fornecer um terreno, algo assim que pode ajudá-lo, né, e esse empresário souber como ter um plano de negócio e fazer a sua empresa, já é um caminho bem direcionado, né? Vou dar um exemplo prático nesse sentido. Tem empresas, por exemplo, aqui em algumas cidades vizinhas, que já atendemos no ramo de indústria, que a empresa estava fechada, por exemplo, e daí, com um trabalho de marketing, ela começou a vender seus produtos para lojas do Brasil todo. E daí chegou do 0 a 50 milhões de venda no mês, em reais. E daí,
para poder fazer isso, a empresa precisa existir, então quer dizer que esse empresário precisa abrir e precisa também de ter um caminho para fazer isso, né? E depois ter esse produto e conseguir saber como colocá-lo no mercado para poder vendê-lo. Eh, Isso falando no ramo de indústria, né. Então quer dizer que é possível sim, hoje vender, um produto, eh, local a nível, por exemplo, nacional, igual fazemos. Aqui na nossa cidade mesmo tem muitas indústrias do ramo de confecção, que tem, assim, uma marca própria, tudo legalizada, mas talvez falta um pouco, assim, de conhecimento para essa pessoa conseguir, sobressair. Por exemplo, existem empresas que têm ali uns vendedores, o time comercial, que faz venda, eh, através da internet, mas vende ali num valor baixo. Por exemplo, vamos supor que um vendedor vende ali R$ 10.000 por mês em venda. Ele pode ser que não consiga se pagar, né, o custo que tem com ele, com o lucro, né. Um vendedor que vende 10.000 por É. mês para uma empresa, né? Para uma empresa, mas daí tem um outro vendedor ali de uma outra empresa que ele vende 1.000.000 por mês. Então o que que esse outro vendedor faz de diferente desse? Falta ali conhecimento, mas esse conhecimento, eh, a gente não pode também só culpar o vendedor, tem que o dono também tem que saber Hum. chegar Isso nesse depende, eu nível, acho que né. de estratégia, modelo de negócio, Sim, ticket, perfil de cliente ideal, né? é. Várias coisas E ali que vão impactar nisso, né? Exato, então tem que ter uma estratégia bem assertiva, porque ele pode vender esse produto em atacado, em várias lojas do Brasil todo, ele pode, em vez de fazer poucas vendas, ele faz várias vendas durante o dia, tudo é estratégia, ele pode receber oportunidades de ter esse contato dessas pessoas, isso falando na questão do nosso ambiente aqui de indústria, né. Inclusive aqui na região, né, a gente tem de É, várias indústrias que vendem nacionalmente. isso, Ah, mas indústria vender pela internet? Vende, porque as vende, pessoas estão no celular. é, Elas estão o tempo todo ali no YouTube, no Instagram, consumindo conteúdo, perdendo tempo muitas vezes, mas ali é a oportunidade onde você tem para poder se expor, né? Conseguir se posicionar e trazer aquela pessoa para o teu lado, né? Antigamente aquele lojista ia até lá em São Paulo, na Dependia só de um sacola, né. representante, né, É, para poder ir lá. Hoje a gente tem um case aqui que é do pessoal da Bamais, é uma indústria de plásticos aqui reciclados, que quando ele lançou um produto, ele falou para nós, isso faz 6, 7 anos que eles são nossos clientes. Ele disse: "Olha, eu quero lançar, mas eu não tenho muito recurso para investir em representante, isso e aquilo outro". A gente foi lá, fez uma estratégia para ele vender através, a gente chama isso aí uma venda que chama inside sales. É você vender para alguém que está lá do outro lado, mas através do WhatsApp, através de uma reunião e tudo mais. E aí a gente criou todo o processo ali de estratégia para ele. Foi um tempo até aquilo ali começar a tracionar mesmo, mas quando tracionou, hoje, né, já não posso expor aqui, mas é alguns bons milhões de faturamento, através de estratégias de posicionamento que você faz no digital. E é um mercado B2B, por exemplo, né? Uma venda que é mais complexa, né? Você vender para outras empresas, não é um produto de 50, 100 reais, são vendas ali de alto valor. Então, né, isso daí funciona, né? Quem ainda não está independente do negócio no digital, de fato, né? Depende se é uma prefeitura ou, né, ou enfim, apesar, né, que a prefeitura sim, está ali sim. no digital, tem que se posicionar e tem que saber se vender ali para conseguir, né, É. E usufruir né, do que a internet ali nos traz de formas para poder ter Isso, mas a resultados, nossa né. ideia é essa, tacar nesses facilitar as empresas a se instalarem aqui. Licenciamento ambiental vai ajudar muito, parque industrial, Paraná Invest. E a gente tem que também não só atrair novos investimentos, também fomentar as empresas daqui, né? A gente pode qualificar os empresários com cursos. Acho que isso é da esfera do poder público também fazer. Mas eu acho que o caminho, as nossas ideias vão por esse caminho. Bacana, bacana. bacana. Jefferson, você tem mais alguma pergunta aqui para o Paulo? Senão a gente Olha, parte para o encerramento. Eu é, acho que ele tem, gente, olha. então nessa questão para vender a cidade, a gente sabe, né, que, as pessoas estando ali, atuando, né, e tendo esse conhecimento, essa capacidade, envolvendo os adolescentes tendo uma formação, né, e o empresário conseguir, ter as suas empresas também, tudo isso vai tracionar, né, para a cidade crescer.
E eu sei que a gente comentou aqui sobre indústria, né, porque faz um movimento bom, assim, de empregos e tudo mais, mas também para as pessoas que têm um negócio, e que seja uma loja, o que que a gente percebe em estratégias que pode ajudar? Por exemplo, uma pessoa que tem um restaurante, tem pessoas lá de Maringá, de Londrina, que divulga alguma coisa e daí atrai o cliente, e daí nós mesmos daqui vamos até lá para consumir o produto. Então, esse movimento também pode ser feito o oposto. As pessoas do nosso município, né, fazendo um trabalho para atrair as pessoas de fora traz as pessoas para cá. Mas tudo isso daí é uma somatória de tudo que faz a cidade crescer, né. Então, desde do negócio de serviços até indústria, tudo cresce. E isso faz parte do vender a cidade também, seja um turismo, seja um lazer, né, nesse âmbito e tudo mais, né. É bem isso, seja a gente trazer mais cursos universitários para nossa cidade, que atrai mais estudantes de fora. É bem isso, a parte questão do turismo tem que ser profissionalizada aqui na Apucarana. Acho que a Secretaria de Turismo aí não tem um trabalho forte, profissional. A gente precisa efetivamente profissionalizar para fazer com que o turismo gere receita na cidade. A gente vê aí em cidades, estados, países que o turismo às vezes é a primeira fonte de receita. Então a gente tem agora a rua gastronômica que virou Oswaldo Cruz, então a gente tem que explorar os nossos potenciais turísticos também, atrair gente de fora, atrair empresas, fomentar as nossas empresas daqui. Eu acho que é isso, passa tudo pela essa área do marketing, tem que estar presente no poder público também, de um modo diferente, mas tudo passa pelo que a gente está falando, de vender a nossa cidade, né? É, Vender a nossa cidade, qualificar a mão de obra aqui, os jovens, os empresários, e o poder público fazer sua parte, né? Ser fomentar esses investimentos e não atrapalhar os investidores, né? Acho que isso é importante, né? Porque a prefeitura também não pode atrapalhar, né? Ela tem que ajudar. isso. Então, a nossa ideia é essa. Tá, É trazer, construir, né, e falar que a Apucarana tem. A gente isso tem que, mesmo. assim, a Apucarana não pode ter notícia ruim, né? A Apucarana a gente tem que vender notícias boas, a gente tem que estar produzindo conteúdos bons, programas bons, projetos bons, para a gente levar o nome da nossa cidade cada vez mais para o alto, para trazer coisas boas. Ninguém quer abrir uma empresa numa cidade que não tem mão de obra, numa cidade que é violenta, numa cidade que não tem uma saúde boa, porque o funcionário dela não vai ser bem atendido, vai faltar no trabalho. Então, todo mundo quer uma cidade onde os serviços públicos funcionam bem, a cidade tem uma boa estrutura, tem uma boa localização. Então, uma coisa está muito ligada à outra. É. Então, a gente tem que atuar em todas as áreas para conseguir vender bem a nossa cidade para os investidores. E que tenha qualificação. E tem a qualificação também, né? É isso aí, Isso. bacana. Olha, né, gostamos aqui, Paulo. Novamente a gente agradece sua presença, sua disponibilidade. Quero só reiterar para a audiência que todos os candidatos à prefeitura aqui da cidade foram convidados. Ali tem somente uma pessoa que não conseguiu por conta de agenda aqui nossa, do Jefferson, bater em fazer, mas todos eles foram convidados a participar aqui da gravação, poder trazer suas ideias, seus projetos para a prefeitura, para que vocês aqui da população da nossa cidade possam ouvir e poder escolher os seus candidatos. A gente reitera também que a Karina, o Jefferson e a empresa, que é a ClickMix, não possui vinculação partidária com nenhum candidato. A gente aqui está vindo totalmente nu para ouvir, para conversar, ter aqui uma conversa bacana, escutar e tudo mais, e poder trazer a oportunidade aí de você talvez decidir pelo seu candidato aqui pela nossa cidade. Eu vou pedir para você, Paulo, olhar para essa câmera aqui na tua frente, e agora você faz o teu, a gente chama de pitch de vendas. Agora é a hora que você tem, por que a população de Apucarana deve votar em você. Agora a câmera é tua. Quero agradecer você, Karine e Jefferson, pelo espaço, pela oportunidade de debater ideias e projetos. Acho que democracia é isso. A gente vem aqui, expõe os nossos projetos, expõe as nossas ideias. E quem está em casa aí que vai escolher quem tem o melhor projeto, quem tem a melhor ideia, quem tem condições de implementar o que está falando, isso que é importante. Às vezes é fácil você prometer um monte de coisa, mas você não sabe como vai fazer depois, você não tem os apoios necessários para fazer os projetos. Então a nossa prioridade é essa,
é prometer as coisas que a gente pode fazer. Para isso, a gente tem os melhores apoios, a gente conta com o apoio do deputado federal Beto Preto, a gente conta com o apoio do governador Ratinho Júnior, a gente tem o apoio também do presidente Bolsonaro, a gente tem um grupo muito bom, bem qualificado para fazer esses projetos, para realmente a Apucarana buscar todos os recursos que ela perdeu ao longo do tempo. E eu me sinto preparado, capacitado, tenho experiência em gestão pública adquirida ao longo dos anos na administração pública, estou preparado para esse desafio, só que a gente precisa da ajuda e da confiança dos eleitores. No dia 6 de outubro vai ser as eleições, o voto é secreto, é sagrado, a pessoa vai lá, vai se dirigir até a urna e vai escolher o seu candidato. Espero que ela compare os candidatos, ela veja o currículo de cada um, os projetos, e tenha uma escolha sábia aí para a nossa cidade, porque quem vai ser escolhido prefeito da cidade vai gerir um orçamento aí nos próximos 4 anos de quase 3 bilhões de reais. Não é um orçamento pequeno, mas não é um orçamento também que folga nos investimentos. Então, a gente precisa ter responsabilidade e ter qualificação para tocar esses projetos para a nossa cidade. Isso aí, Paulo. Novamente, Jefferson, agradecemos aqui a sua presença, né? Boa sorte na eleição, né? Dia 6 de outubro? 6 de outubro. 6 de outubro, primeiro domingo, né, de outubro. Isso aí, tem que marcar aqui na agenda. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Ok. Gostamos de ouvir a sua história aí, da sua trajetória. Eu não comentei aqui, mas Dona Marlene e seu Belmiro, muitos e muitos anos atrás, eles eram clientes no banco. Era? E eu atendia eles lá, né? Me lembro de uma época ali ter encontrado eles. Mas gostávamos bastante. Seu Belmiro era... nervoso, meu pai. Era nervosinho, agitado, né? mas a gente gostava dele. Ele era agitado. Ele chegava lá no caixa. De dengue. Desse ano? Desse ano. Nossa. Contraiu dengue, e aí, como já tinha outras comorbidades, aí em 3, 4 dias morreu. Descansou. Descansou, então. Mas já cumpriu o papel dele nessa vida, né? Já. Criou os filhos, os netos, então só fica saudade, né? Tua mãe também, eu gostava muito da Dona Marlene. Ela ia no banco, né? Muitos, muitos anos atrás, né? Quando eu trabalhei lá. Não esqueço, o seu Belmiro era ranhetinha, mas a gente brincava lá com ele gostava. Ele chegava lá do ladinho do caixa, queria já ser atendido, não queria ficar na fila. Era meio nervoso, assim. Mas assim, a gente compreende, né, da idade e tudo mais, né, normal. Mas a gente gostava bastante dele lá no banco, dele e da Dona Marlene. Mas, né, de toda forma, nós agradecemos aqui a sua audiência, para você que ficou aqui até no final. E não se esqueça, toda sexta-feira nós temos um episódio novo aqui no nosso canal, às 15 horas. É isso aí, pessoal. Até a próxima.